Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom. Vamos receber essa vibração de energia, né? Essa vibração de amor, que é importante para que a gente se sintonize com o mais alto já em 220, né? Bom, é sempre bom estar aqui, né? A gente esteve aqui há 15 dias falando a respeito também dos ensinamentos do Mestre, né? E hoje estamos aqui mais uma vez para falar exatamente sobre as parábolas de Jesus. Falaremos especificamente sobre uma delas, que é a parábola dos dois devedores. Então, falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, é sempre um trabalho difícil, porque tentar perscrutar toda a inteligência, todo o sentimento, toda a afeição, toda a razão que Jesus quis trazer é sempre uma dificuldade para todos nós. Mas isso não nos deve intimidar. A gente deve tentar estudar cada vez mais buscando uma compreensão melhor. Então, com isso em mente, a gente vai pedir a Deus que nos ilumine, pedir os espíritos protetores para que possa estar presente, para que nosso coração possa sentir a vibração de amor que vamos vibrar hoje e que nossa razão também possa alcançar o ensinamento do Mestre. Então, a gente vai começar fazendo uma pergunta. Acredito que essa seja a segunda sobre parábolas, né, tia Sônia? Foi a segunda? Semana passada? Já tivemos algumas. Então, eu vou fazer uma pergunta para cumprir um script, que eu tenho certeza que todos vamos responder em uníssono. O que são parábolas? São passagens. Quem mais? Histórias. Parábolas, na verdade, são histórias, são passagens, são fatos que Jesus reunia para contar uma história que tinha algum cunho moral, algum cunho elevado para ensinar o povo. Então, parábola é isso. E na Bíblia, pelo menos nos evangelhos sinóticos, temos mais de 60 parábolas que Jesus falou. Quem poderia me dizer algumas? Um de cada vez. Da figueira que secou, do joio do trigo, do bom samaritano, a volta do filho pródigo, enfim, a gente tem um monte, né? Então diz que 1/3 dos ensinamentos de Jesus falados e tomados nota na Bíblia, 1/3 deles são parábolas. Se 1/3 são parábolas, é bastante coisa, é algo que a gente deve se atentar e procurar buscar o que Jesus quis dizer com essas parábolas, né? Porque todos sabemos que Jesus Cristo era um espírito muito elevado. Quando o planeta foi formado, Jesus já era perfeito. E isso data mais de 4 bilhões de anos, pelas contas dos cientistas, que o planeta Terra tem. E se Jesus participou desse processo de formação do planeta, sinal que ele já era um espírito puro naquele tempo. Então, ele não poderia chegar trazendo conhecimentos de forma muito direta para o povo. Como o Divaldo falou uma vez numa palestra, que a verdade é como um licor. Em doses pequenas, é um estimulante. Mas se tomar uma garrafa de licor, é um entorpecente. Então, a verdade que Jesus trazia era em doses homeopáticas, para que o povo na época pudesse compreender. Então, ele não poderia chegar falando de perispírito, não poderia chegar falando de detalhes de comunicação mediúnica, tal qual conhecemos hoje. Então, ele falava do jeito que o povo conseguia entender, principalmente no aspecto moral, onde as parábolas têm esse objetivo, trazer sempre um ensinamento de ordem moral. Então, por que ele usava as parábolas? Eu acabei dando uma pista já. As parábolas especificamente. Porque o povo não tinha essa maturidade espiritual, emocional, psicológica para compreender. E ele se utilizava de vários elementos da época. Ele utilizava de contextos culturais, ele falava do samaritano, porque o samaritano era tido como alguém que não era bom. Então, para aquele que eram guerras entre povos, e aí tinha aquele povo não se dá com esse. Então, o samaritano nunca vai ajudar uma pessoa de outro povo.
E a parábola de Jesus quis justamente ilustrar que não existem guerras entre povos, existem seres humanos. As guerras quem fazemos somos nós. Então, quando a gente olha para uma pessoa como um ser humano, transcendem todas as barreiras sociais, culturais que a gente coloca. E aí a gente acaba, não vou ajudar fulano porque fulano ele é envolvido com o tráfico. Eu vou justificar, por exemplo, um ato que é comum, que está veiculado na mídia o tempo todo, um ato de violência. Não tem problema porque o rapaz que foi preso no poste, afinal de contas, ele estava roubando. A gente está entrando na época da barbárie, querendo pagar olho por olho, dente por dente. Foi justamente o que Jesus veio dizer para a gente. Não é assim. Se a gente deve amar os nossos inimigos, ou aqueles que se dizem nossos inimigos. Então Jesus se utilizava desses exemplos para trazer justamente a essência humana, para mostrar que não existem barreiras, para mostrar que acima disso tudo existe o Espírito. Então aí já está o primeiro ponto que Jesus veio trazendo para a gente. Nas parábolas era muito comum Jesus se utilizar de exageros, né? E isso tem um fim pedagógico, não sei se sabem, não sei se tem alguém, professor, pedagogo aqui, mas isso é uma técnica até da pedagogia, para poder o conceito que eu estou querendo explicar ficar bastante firme, né? Se imagina, todos que fizeram segundo grau, por exemplo, tiveram lá na matemática a famosa fórmula de Bhaskara, ou equações de segundo grau, né? Você já viu que você é excelente em matemática, né? Elas ficam assim, pelo amor de Deus, não. Matemática me perseguindo até no centro espírita, pelo amor de Deus. E tem aquelas fórmulas, b ao quadrado menos raiz de a ao quadrado menos 2 vezes bc sobre não sei o quê. Se a gente coloca essa matéria dessa forma, vira uma decoreba, e muita gente aprende na hora, 10 minutos depois esquece. Ou como bons estudantes fazemos, a gente decora a matéria e em seguida fazemos a prova. 30 segundos depois esquecemos tudo que aprendemos. Afinal de contas, a gente estudou para passar. E Jesus não queria que nós estudássemos para passar. Jesus queria que nós interiorizássemos todos os ensinamentos que Ele trouxe. Por isso que Ele utilizava de exageros, de figuras, né, de figuras muito fortes, culturais da época, para que aquilo ficasse gravado. Porque na hora que alguém falasse o samaritano, o pessoal já ia ligar a um conceito de bondade, de ajudar, independente de quem seja. Então, e esse conceito vem até hoje, porque toda vez que nós falamos samaritano, a primeira coisa que vem na mente é a parábola, e naturalmente vem toda a história. Ou seja, é um gatilho mental que a gente cria, né, com relação àquela história, e acabamos sempre relembrando o conceito que Jesus ensinou, ajudar, independente de quem seja, né? Isso é um assunto que Jesus, naquela época, não existia psicologia, não existia sociologia, não existia antropologia, não existia nada disso. Mas Jesus já era perfeito. E Ele provavelmente já deve ter estudado sobre tudo isso enquanto estava em evolução, como nós estamos hoje. E hoje existe uma ciência, um subgrupo, vamos dizer, dentro da psicologia, que se chama Programação Neurolinguística, famosa PNL. Quem já ouviu falar em PNL? É um conceito bastante conhecido, principalmente no final da década de 80, 90, com o tal do Dr. Laí Ribeiro, que falava bastante a respeito. Programação neurolinguística, para dar uma contextualizada e entender a grandiosidade do ensinamento de Jesus, entender o quão evoluído ele era para a época e ensinar as coisas daquela forma. Toda vez que eu falo assim, eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou dizer algo e eu não quero que vocês pensem nesse algo que eu vou dizer, ok? Então, não pensem num elefante, não pensem num violão. É impossível, né, gente? É impossível a gente trabalhar com essas questões da negativa, né? Porque a gente sempre que nega alguma coisa, primeiro a gente pensa nessa coisa para depois negá-la, né? Então, por isso, quando nós estivermos nos trabalhos de reforma íntima, e aí fazendo um pequeno desvio do tema para um truque que eu acabei trazendo para mim também,
para toda vez que estivermos fazendo um trabalho de reforma íntima e nos sentimos tentados por qualquer de nossas fraquezas, em vez de a gente falar assim, por exemplo, não devo responder à minha mãe, a gente vai primeiro pensar no ato de responder, a gente vai se sentir mentalmente como que é responder à minha mãe, de repente sente até o puxão de orelha, para depois dizer, não, eu não posso fazer isso. E aí a gente acaba trazendo toda uma sensação, um sentimento que, na verdade, a gente não queria sentir, mas acabou sentindo de antecipação e acaba ficando mais difícil evitar que aquilo aconteça. Então, toda vez que isso acontece, a gente deve pensar assim, você está na iminência de sentir aquela tentação da fraqueza que a gente tem. E a gente, em vez de pensar, não vou responder à minha mãe, vou falar assim, vou dizer à minha mãe que a amo. Ou, se não tiver nessa condição, tiver numa discussão calorosa, vou me retirar. Ponto. Ou seja, quando eu digo vou me retirar, ou que eu vou dizer, não, eu amo a minha mãe, ou qualquer outra coisa, eu penso positivamente em alguma coisa, a pessoa que está nesse contexto, ela vai deixar de sentir como que é responder à mãe, vai deixar de sentir as sensações, a resposta, e naturalmente vai evitar um conflito. Né? Então, Jesus se utilizava dessas técnicas. Toda vez que eu tomasse, eu ficava observando isso, que o médium dizia assim, vamos esquecer os nossos problemas. Todos eles vinham na mesma hora. Na mesma hora. É um gatilho que acontece. E aí, trazendo um pouquinho para a psicologia, a gente vai voltar para entender que Jesus já entendia tudo isso naquela época. Olha que fascinante. A psicologia tem um conceito chamado repressão. Né? Quando a gente reprime alguma coisa, é o quê? Quando a gente pensa assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, e aquilo tem hora que você não vai fazer mesmo, mas aquilo vai ficar no seu inconsciente. Só que o inconsciente faz parte de nós, e ele sempre dá sinais, seja por sonhos, seja por xistes, atos falhos e coisas assim. E aí, traz neuroses, ou doenças, ou problemas psicológicos de várias ordens. E o que a gente deve pensar? Em vez de eu pensar que não vou fazer aquilo, eu vou pensar, vou fazer algo de bom, diferente. Né? Então, é um truquezinho que a gente deve prestar atenção toda vez que pensarmos em fazer algo, em combater alguma dificuldade que nós temos, pensa em algo positivo. Já pararam para pensar que toda vez que pensamos em algo negativo, principalmente as mamães aqui presentes, toda vez que o filho está na rua, está demorando para chegar, e aí começa, meu filho não chegou, já são 10 horas, será que aconteceu alguma coisa? Será que houve algum acidente? Será que o aterro do Flamengo está violento, tem muito assalto, será que ele foi assaltado? E aí vai ligando uma coisa na outra. Pensamento é assim, né? A gente diferencia dos animais porque a gente tem um pensamento contínuo, tanto para o bom quanto que é para o ruim. Então toda vez que pensa, meu filho não está chegando, ele já deve estar a caminho, dentro de meia hora ele chega, você corta logo o pensamento ruim. E Jesus utilizava desses ensinamentos positivamente. No próprio exemplo do maior mandamento que Jesus deixou, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e fazer ao próximo o que gostaria de que fizessem a você, ele já é positivo. Porque quando a gente vê em outras doutrinas religiosas, outras filosofias que falam assim, não faça ao outro o que você gostaria que não fizessem com você. Então você está negando, tudo bem, já é um avanço, mas Jesus ele ia além. Jesus ele tinha essa capacidade. Então ele já dizia, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. E quando você fala, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você, naturalmente você pensa em algo bom que seja feito para você. E aí naturalmente você vai pensar em algo bom para fazer para o próximo. Por isso que esse sistema, essa forma de conduzir a vida é a única que vai fazer um mundo melhor. Não existe outra. Não existe outra. Manifestação é legal. Socialmente, legal. Questões sociais, antropológicas, enfim. Todas essas questões são muito interessantes. A gente deve
trabalhar elas, mas a gente deve trabalhar na educação do espírito antes de qualquer coisa, porque não adianta botar um sistema maravilhoso se as pessoas não estão aptas a estarem num sistema maravilhoso. Então, voltando à questão, Jesus se utilizava desses exageros já sabendo desses meandros da psique humana. Então ele utilizava de figuras como samaritano, da figueira que secou, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, como que pode ser Jesus amaldiçoar uma figueira e a figueira secar? É uma figura forte, né? É algo que, para nós, pelo menos, é impossível a gente dizer seca a árvore e a árvore secar. Se bem que toda vez que a gente deixa um vasinho de planta e o pessoal começa a crescer o olho, a plantinha começa a murchar, né? Ela sente as energias. Então, o que Jesus quis dizer com essa figura? A figueira secou porque ela não deu frutos. Ele quis dizer que, olha, a gente precisa gerar boas obras, né? Essa é a imagem, esse é o raciocínio que vem à nossa cabeça quando a gente lembra dessa parábola. A gente pensa, eu como um cristão, eu como um militante da causa crística, eu como um trabalhador na doutrina espírita, eu devo gerar frutos. E se eu não gerar frutos, eu vou secar. E eu secar significa eu estar à mercê dos pensamentos menos nobres, eu estar à mercê de obsessões, eu estar à mercê de problemas de saúde. Então, o que a gente tem que fazer? Quando pensa, parábola da figueira, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e fazer algo de bom, né? Continuando. Uma outra questão é a seguinte, Jesus falava parábolas para todos, né? Depois a gente vai falar que houve uma pequena mudança no script que Jesus fez, mas Jesus falava parábola para todos. Todos entendiam? Não. Porque para entender é preciso uma disposição interna de quem está ouvindo para entender aquilo. Então, quando Jesus falava as parábolas, é como jogar umas sementes assim, ó. O solo que estava fértil, a semente brotava. O solo que não estava fértil, infelizmente, ficava para uma próxima. Então, Jesus falava para todos. Aqueles que tinham disposição para ouvir, aqueles que estavam em busca de uma verdade, e o objetivo das parábolas era, de forma lúdica, de forma até hiperbólica, falar sobre a verdade, sobre a moral. Então, aquelas pessoas que estavam dispostas, acabavam, numa simples parábola sobre um filho pródigo, uma simples parábola sobre a figueira, sobre o joio do trigo, as pessoas davam aquele estalo, nossa, era isso que eu não estava conseguindo entender, enquanto outros, tá, tudo bem, o joio é claro que tem que ser separado do trigo. Então tem que ter uma disposição interior. Cada um de nós está com essa disposição interior para poder entender o que Jesus vem falar para a gente hoje? Eu vou pedir ajuda de alguém que se voluntaria, eu não vou. Pode levantar o dedo quem gostaria de ler a parábola para mim. Eu trouxe uma cópia aqui. Posso ler? Para o ímpar. Amanda. Amanda. Quem mais pediu? Por favor, Amanda. Se quiser dividir com ela, não tem problema. Vamos ouvir o que a Amanda vai ler para a gente na parábola que está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 36 a 50. Por favor, Amanda. Parábola 2:32. Eu rogo-lhe um dos fariseus comece com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se a mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Só um parêntese. Esse trecho, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ele não está na Bíblia, tá? De onde eu extraí. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, eu acabei esquecendo de tirar, tá? Mas essa pecadora, essa pessoa é Maria, irmã de Lázaro, que teve uma situação letárgica que Jesus foi depois tirá-lo, né? Então, por favor. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o aguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles como lhe pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a que mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com aventos. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Profundo, né? Jesus utilizou de uma parábola e deu-lhe uma lição de moral no fariseu, né? Jesus não dizia nada em vão. Tudo que Jesus dizia tinha um fundamento. Ele não utilizava nenhuma parábola, nenhuma figura sem ter um fundamento. Com o conhecimento que hoje nós temos, vamos tentar dissecar cada ponto dessa parábola. Por que um fariseu? Por que cabelo? Por que pé? Por que ósculo? Isso tudo a gente vai discutir um pouquinho, vai trazer alguns conceitos, colocar esses personagens, contextualizá-los, quem são, o que fazem, para que a gente possa entender a magnitude do exemplo, da verdade que Jesus traz para a gente através dessa parábola. O primeiro ponto é fariseu. Todo mundo fala de fariseu, fariseu, fariseu. Alguém sabe o que é fariseu? É um povo? Quase. Fariseu, todo mundo fala, né? E as pessoas às vezes até... Não, você é um fariseu, né? Fariseu, na verdade, é um grupo religioso da época de Jesus. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, eram grupos religiosos. Esses saduceus, esses fariseus, eles eram considerados o judaísmo rabínico. Rabínico que vem de mestre, né? Aquele que tem grandes conhecimentos. Esses fariseus, assim, a religião naquele tempo, ela era muito ligada ao governo, à política daquele tempo. E no templo, onde ficavam os reis, os imperadores, aquelas coisas todas lá, tinha também sempre uma parcelazinha de religiosos. Existiam os saduceus, que eram um tipo de religiosos da época. É como se fossem hoje os católicos e os evangélicos, por exemplo, né? Todos acreditam em Deus, tem similaridades entre os seus dogmas e suas crenças, mas também tem algumas diferenças significativas, inclusive. E os saduceus, eles representavam a maior parte do sinédrio, que era como se fosse o lugar onde se concentrava o governo da época. Eles tinham a maior parte, mas os fariseus, apesar de menor parte no sinédrio, era o que tinha mais influência perto do povo, porque eram eles que ficavam frente a frente com o povo o tempo todo. Apesar dos saduceus ficarem em grande maioria, eles eram mais voltados para o pessoal da alta, né? Aquela religião, aqueles religiosos que atendiam mais quem tinha mais influência. Então esses eram os saduceus. Tinha algumas questões também de diferenças do tipo, um não acreditava que haveria punição de acordo com o bem ou mal que fizesse. Os fariseus já acreditavam que existia um céu e um inferno. Os saduceus acreditavam, por exemplo, que após a morte não tem vida. A vida não continua depois da morte. Os fariseus já acreditavam. Só que a forma que acreditavam era
depois que morre, dependendo do bem ou do mal que você fez, você vai para o céu ou para o inferno. Então, tinha umas diferençazinhas. Então, eles eram aquela coisa que sempre ficavam em guerrinha. Enquanto um tinha grande parte no governo, o outro tinha grande parte do povo. Então, esses fariseus tinham mais influência. Os saduceus, uma questão interessante é que eles acreditavam, eles tinham como sagrado apenas as escrituras, somente as leis escritas, né? Os cinco livros de Moisés, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. E não acreditavam muito na questão da fala para ensinar a religião ao povo. Já os fariseus, eles são famosos por implementarem esse novo sistema. Eles doutrinavam o povo com a escrita e com a fala também. Então, os fariseus criaram a famosa lei oral, onde eles ensinaram o povo. Eles eram considerados rabis, né? Aqueles bambambãs da religião, aquele cara perfeito, puro, sem defeitos, sem máculas. E como a gente ainda, né, talvez até por um atavismo religioso que nós tenhamos, consideramos aqueles que estão ocupando algum cargo dentro de uma instituição religiosa, a gente também, mesmo sem querer, acaba, será que essa pessoa é mais perfeita do que eu? Ela é mais evoluída do que eu? Muitas vezes a gente pensa nisso, meio que involuntariamente, porque a gente vem pensando isso há séculos, há milênios, e a gente já está aprendendo que não. Às vezes quem está num cargo dentro de uma instituição religiosa tem muito mais dívidas do que aqueles que não têm. Isso é o que os espíritos dizem pra gente, né? Tem mais karma, entre aspas, karma não é uma terminologia espírita, né? Doutrinária, vamos dizer assim, mas tem mais débitos para quitarem do que nós. Por isso que tem uma carga mais pesada de trabalho para ocupar. Eles que criaram a sinagoga. O que a gente vê dos judeus hoje, a sinagoga, foi criação dos fariseus. Fariseus significa separados. Eram aqueles que pegavam e dedicavam parte da sua vida para ficar estudando. Então eles se separavam do povo para ficar estudando a Torá, se aprimorando nas questões, enfim, para poder ensinar o povo de uma melhor forma. Porém, Jesus, ele ia além da aparência. Qual é uma qualidade, um adjetivo que Jesus falava para esses fariseus que é muito forte? Eles eram hipócritas. Horrível, né? Imagina ouvir isso. Você é um hipócrita. O que é um hipócrita? É aquele que, não, aqui eu sou um espírita, eu obedeço aqui todos os ensinamentos do mestre, mas por aqui, meu pensamento não obedece o mestre, meu pensamento não é espírita. Ou quando eu não estou na frente de ninguém, eu não sou espírita, eu faço coisas que não são politicamente corretas, né? Põe politicamente incorreto nisso. Então, Jesus olhava além disso, porque ele conseguia enxergar o espírito, a alma da pessoa. Ele conseguia ver as máculas que as pessoas tinham, mesmo que as pessoas não falassem absolutamente nada. Então, por isso que Jesus dizia, vocês são uma raça de víboras, vocês são hipócritas, né? E aí falava, porque vocês estão aí nessas roupas cheias de pomposidade, ostentando, e no fundo vocês são como um charco de lodo. Os caiados por fora. Exatamente, eram famosos lobos em peles de cordeiro, né? Então, eram considerados hipócritas, não só por Jesus, mas porque de fato eram. Quem pode trazer um exemplo que os fariseus demonstraram ser hipócritas numa passagem bíblica envolvendo Jesus? Quem lembra? Vamos ver se vocês estão versados em Bíblia. Oi? Perfeito. Trouxeram uma mulher adúltera, já sabendo, né, que Jesus já estava fazendo sucesso, estava começando a mostrar para que veio, e aí o pessoal começou a ficar, esse cara aí está tirando nossa majestade, porque o povo está preferindo segui-lo do que seguir a nós, fariseus, os saduceus. E aí o que ele fez? O que ele disse para os fariseus? Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. O que aconteceu?
Do mais velho ao mais novo, todos se retiraram. E a pergunta de Jesus para a mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Sumiram, foram embora. Se eles não te acusaram, também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus já perdoou a mulher e ensinou, olha, anda na linha, para que isso não aconteça de novo, né? Quantas vezes Jesus já nos perdoou dos nossos atos que temos cometido que não foram nobres, que não foram dignos, né? E quantas vezes a gente repetiu? Só que toda vez Jesus fala, eu te perdoo, vai lá, tenta de novo, mas procura não errar, para que algo pior não te suceda. Tem uma passagem que Jesus fala a respeito disso também. Bom, a gente já falou, né, que eram considerados hipócritas. Uma questão interessante é que, apesar da dissensão que tinha entre saduceus e fariseus, quando eles viram que Jesus estava tirando a popularidade deles, porque eles eram hipócritas, eles estavam ali mais pelo status do que por qualquer coisa, o que eles fizeram? Se uniram, os saduceus e os fariseus, dois, entre aspas, inimigos. Para quê? Para matar Jesus. E foi o que fizeram, mataram o corpo de Jesus. E mais tarde, por esse ato, né, que Jesus já tinha se tornado uma pessoa extremamente querida pelo fariseu acabou se tornando uma ofensa para as outras pessoas, né? Tal qual acontece com o termo nazismo. Quando a gente pensa nazismo, a gente pensa em todas as atrocidades envolvendo essa filosofia. Um outro ponto interessante da nossa parábola é que Jesus falava que veio a pecadora, que a gente acabou adiantando, quebrando o mistério aqui, que era a irmã de Lázaro, e essa pecadora começou a lavar-lhe os pés, mas dentro da casa do fariseu, porque o fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. Por quê? Não, Jesus é popular, sabe como é, né? Vou me colar com ele, porque quem sabe eu começo a ficar importante também. O que ele estava querendo? Interesse. Só que Jesus não era bobo nem nada. Jesus, ele olhava a alma da pessoa. Então, ele se aceitou o jantar, foi lá na casa de um fariseu e começou o jantar. Daqui a pouco vem uma mulher chorando, com unguento, com alabastro, fazendo e tudo. E começou a lavar os pés de Jesus. E esse ato é muito simbólico. É um ritual até no judaísmo. Alguém sabe o que significa lavar os pés? Lavar os pés, e Jesus lavou os pés também dos seus discípulos. Lembram dessa passagem? Lavar os pés na cultura judaica, no caso de Jesus, sim, também é um ato de humildade, mas era uma tradição. Toda vez que alguém chega na sua casa, se você coloca algum serviçal, algum empregado, para lavar os pés dessa pessoa, você está dizendo que você está satisfeito em tê-lo ali, que você está sendo hospitaleiro, você está querendo que a pessoa se sinta à vontade. Qual é o marido que quando chega em casa e fala assim, faz uma massagem no meu pé? Aí a mulher faz aquela massagenzinha, aí você se sente. Ou a mulher também, meu amor, eu trabalhei tanto hoje, faz uma massagem no meu pé? Aí você faz a massagem e a mulher relaxa, se sente amada, né? Então, façam massagem nos pés dos seus maridos e das suas esposas também. Então, o que aconteceu? A mulher foi lá e lavou, só que lavou com lágrimas. Ela lavou o pé de Jesus com lágrimas. Ela chorava, ela estava muito emocionada com isso. E o que ela mostrou? Ela mostrou hospitalidade. E ela secava os pés com os cabelos. Olha que coisa. Por que não secou? Por que justamente com cabelo? Já pararam para pensar nisso? Por que cabelo? O que o cabelo representa na cultura? Algumas religiões, eu não sei se ainda existe isso na doutrina católica, mas as mulheres usam ou usavam véu, né? Os muçulmanos também usam véu. Eu vim de uma doutrina religiosa evangélica, já comentei isso aqui algumas vezes, que na denominação que eu frequentava, as mulheres também usavam véu. As judias usam véu, ou usam peruca, né? Que é uma questão também do judaísmo. Por quê? A mulher, ela guardava os seus cabelos somente para o seu marido. Era como se fosse uma arte de sedução. Hoje a mulher exibe o corpo como sedução.
Antigamente a mulher exibia o cabelo. Então, para a sociedade, para ela se mostrar uma mulher de respeito, uma mulher tipo, olha, eu estou em sociedade, mas eu tenho compromisso, tenho uma família, tenho filhos, então ela guardava a beleza dos cabelos dela para dentro da sua casa. Quando uma mulher judia se prostra aos pés de um homem, lava os seus pés com lágrimas e óleo unguento, né, num ato de unção dos pés de Jesus, e usa os seus cabelos, o que ela está fazendo, gente? Ela está se expondo no mais íntimo dos seus sentimentos para Jesus. Está mostrando, Senhor, eu sou totalmente sua. Total devoção a Cristo. Então isso começou a comovê-lo. E aí o que aconteceu? O fariseu, naquele momento, julgando porque não estava interessado nos ensinamentos de Cristo, o que fez? Se esse cara soubesse quem é essa daí, eu duvido que deixaria tocá-lo os pés. E aí Jesus deu-lhe uma lição de moral que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Outro fato interessante é o da unção. O que significa unção? Na igreja católica existe, na igreja evangélica existe, no judaísmo existe. O que é a unção? Ela levou unguento para ungir os pés de Jesus. Toda vez que um sacerdote usava do óleo para ungir algo ou alguém, significa que aquele algo ou alguém estava separado e era santo. Então ele ungia os artefatos que ficavam no templo, eles ungiam o templo em si, eles ungiam pessoas que eram destinadas a missões espirituais, né? Então, quando ele ungia um objeto, por exemplo, eles acreditavam que esse objeto, todo mundo que tivesse contato com ele, também sairia abençoado. Essa é a cultura judaica. Tem o detalhe também que os ungüentos e os óleos eram extremamente caros. Quando uma pessoa usava de ungüento, óleo, ela despendia uma soma de dinheiro considerável para poder obter. Então, era uma grande diferença. Era grande diferença. Muito obrigado pela contribuição. Essa eu não sabia. E a questão da unção, quando uma mulher se prostra aos pés de Jesus, chorando, usando seus cabelos para secar os pés, em total devoção íntima ao Mestre, ungindo-lhe os pés, o que ela está dizendo? Reconhecendo que aquele era o santo que iria salvar aquele povo, era que ia trazer a salvação. E isso ela reconheceu no momento em que ele estava aqui. Tem gente, nós, seres humanos hoje aqui, que muitas vezes duvidamos, será que Jesus existiu? Será que essa é a mensagem melhor? Ou às vezes nem se pergunta no será. É aquele tipo de coisa assim, deixa isso para lá, eu vou ver isso mais à frente. Nós que somos mais jovens, às vezes podemos pensar assim, vou curtir a minha vida porque eu estou jovem, deixa para pensar na mensagem religiosa mais para frente, afinal de contas isso é coisa de velho, ser religioso. Eu pensava assim quando eu era garoto. Graças a Deus consegui mudar de ideia a tempo. Mas quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou? Qual jovem que não pensa, eu vou para um centro espírita, numa reunião de mocidade, num domingo de sol, 40 graus, Praia de Ipanema aqui, lotada, cheia de gente bonita, eu vou ficar lá cantando música espírita? Não é um pensamento natural? Por quê? A gente fica muito mais preso no contexto do que na mensagem que Jesus vem trazer. Não, a gente, quando vai enxugar o pé de Jesus, a gente pede uma toalha em vez de colocar os nossos cabelos. Entende? Em vez de ungir os pés de Jesus com óleo, a gente, dá uma batidinha no tapete aí. É isso que a gente está dizendo para Jesus quando a gente se recusa a colocar o Evangelho dentro da nossa vida como parte da nossa vida, né? Os pés ungidos também eram um ato de hospitalidade, né? Como a gente falou. Às vezes as pessoas não usavam a água, usavam o óleo também, como a nossa companheira colocou, era uma diferença muito grande. A cabeça ungida, né? Nas igrejas tem isso, né? Na igreja evangélica, por exemplo, tinha vamos ungir a cabeça daquele varão,
Porque às vezes aquele varão ia fazer uma missão. Uma missão era um trabalho que é de ordem espiritual. Como nós espíritas muitas vezes fazemos também. Vamos viajar para tal lugar para ajudar determinado grupo, ou para fazer uma visita, ou para simplesmente orarmos junto com outros. Era uma missão de qualquer natureza. Então, antes de fazer a missão, vamos ungí-lo para que o Senhor abençoe e o trabalho possa ser feito da melhor forma. Então, era um ritual também que eles utilizavam. Quando ao leito de morte, é muito comum na Igreja Católica, o padre faz a unção do moribundo para que possa se arrepender dos pecados, né? E ser abençoado por Deus. Também usam no exorcismo? Ungem. E aí tem até naquele filme, né, do exorcista, que quando bota o óleo, a pessoa que está possuída começa a tremer, para demonstrar essa questão de que o óleo é santificado, que o óleo, né, tal como a água benta. Bom, mas Jesus colocou alguma coisa aqui do beijo, porque a mulher também beijava os pés de Jesus. O que o ósculo, né, como foi falado, o que o ósculo significa na cultura judaica? O ósculo é beijo, o oscular é beijar. Tinha vários significados. Um deles é comprimento. E o ósculo não era entre pessoas de sexo diferente, eram com pessoas do mesmo sexo. Então você via na rua um homem osculando outro homem, uma mulher osculando outra mulher. A igreja que eu frequentei, por exemplo, ela tinha essa característica. A saudação entre os irmãos eram com ósculo. Então, é uma tradição também da cultura judaica que ficou na religião até hoje. E também era uma relação de afeto, né? O beijo significa afeto. Então a mulher devotava afeto a Jesus também. Além de se abrir intimamente para Jesus, ela também demonstrava afeto. E quando Jesus falou que você me viu aqui, você não lavou meu pé, você não me ungiu a cabeça, você não fez isso, você não me deu o ósculo. Ou seja, nem o próprio ritual judaico o fariseu cumpriu. Ou seja, ele estava ali porque era interessante ter Jesus por perto, né? Tem aquele velho ditado que diz: mantenha os amigos perto, né? Então ele queria manter Jesus pertinho, porque estava trazendo problemas para a cultura. E ele falou disso tudo, que não fez todos esses rituais, não lavou os pés, não secou, não ungiu a cabeça. E começou a falar da parábola. Essa parábola que falava, olha, tem 2 devedores. Um que deve 5 e outro que deve 50. Um que deve 50 e outro 500, né? Não me lembro bem. Mas, e esse credor perdoa esses devedores. Qual dos dois vai amar melhor, ou vai amar mais o credor? O que mais foi perdoado. Ou seja, aquele que mais devia e que foi perdoado. É uma questão lógica. Vamos supor que eu devo R$2.000 para uma pessoa e outra pessoa deve só R$2. Se a pessoa chega para mim e fala, Ramon, não precisa pagar os R$2.000, e para outra pessoa não precisa pagar os R$2, nossa, eu vou ficar eternamente grato por essa pessoa. Por outro, não, são só R$2, faria diferença nenhuma, mais R$2 ou menos R$2 no meu orçamento. Mas R$2.000 faz uma grande diferença. Então eu vou amá-lo muito mais. E aí tem a questão do amar, que na linguagem antiga tinha vários significados. Tinha um amar, esse amor que Jesus ensinou que devemos amar uns aos outros, tinha um amor respeito, tinha um amor relacionamento homem e mulher, amor amizade, enfim. É nesse sentido de gratidão. Qual que vai ter mais gratidão? Exatamente esse. E ele falava a respeito da pecadora, que ela perguntava assim, ela é quem mais foi perdoada. Por isso que ela devota esse amor imenso por mim. Você não me pagou os R$2. Eu te perdoei também. Mas para você tanto faz quanto tanto fez. Você continua aí. Entenderam? Então, quando Jesus coloca isso, ele fala do perdão, ele fala também para nós que estamos também cheios de pecados e muitas vezes nos colocamos aos pés dele. Senhor, me perdoa, eu sei que eu tenho várias dificuldades, mas eu estou em processo de melhoramento. A certeza do perdão deve brotar no nosso coração, porque quanto mais
a gente erra e mais se coloca à disposição, Senhor, eu estou errando, mas eu não quero errar, eu quero fazer o certo, mais Jesus vai estar conosco e mais a gente vai devotar amor a Ele, mais a gente vai devotar gratidão. E pode ter certeza que nesses momentos, Jesus vai estar conosco, seja através de um anjo guardião, seja através de um amigo que nos liga para dar algum conselho, ou para alguém que simplesmente empreste seus ouvidos para ouvir os nossos problemas. Então Jesus vai sempre estar conosco. E o que ele falava do perdão é que o perdão faz brotar o amor. Quando a gente perdoa, a gente faz brotar o amor em quem está sendo perdoado. Mesmo que a pessoa não saiba que nós o perdoamos, pelo menos o amor da sua parte para com aquela pessoa já brotou. O que gera guerra? É não perdoar. Se um país entra em guerra com outro, por uma dívida qualquer, é porque a dívida não foi perdoada. Se há uma discussão entre dois vizinhos, porque um arranhou o carro do outro na garagem, é porque um não perdoou o outro. E a ausência do perdão gera guerra, gera confusão. E é assim que a gente quer mudar o mundo? É assim que a gente quer uma sociedade melhor? É assim que a gente quer um mundo de regeneração? Então o primeiro passo é perdoar. Começar a perdoar das coisas mais simples. Claro que tem faltas às vezes que exige uma grandiosidade de espírito muito grande para perdoar. Mas tem coisas pequenas que nós não perdoamos também. No trabalho, em casa. Se cada um de nós fizermos uma reflexão, a gente vai pensar assim, realmente, aquela briguinha que eu tive, eu podia ter perdoado. E aí a gente vai se comprometer hoje a começar a vigiar os nossos atos, a começar a vigiar as nossas palavras, a começar a vigiar a nossa reação para com as coisas que acontecem com a gente. Porque uma coisa, é muito fácil a gente reagir, que é na natureza animal que está na gente. Se a gente bate num cachorro, o cachorro faz o que com a gente? Morde. E se alguém nos magoa, fala alguma ofensa pra gente, o que a gente faz? Morde. A gente morde. Às vezes a gente retruca, briga, agride, né? Como a gente viu aqui no aterro. O que houve? Mordeu de volta. É assim que a gente quer uma sociedade melhor? Isso é justiça? Então, eu vi uma charge no Facebook esses dias que eu achei fantástico. Era um cachorro de terno e gravata, de pé, né, bípede, e um outro cachorro segurando um ser humano andando de quatro, perguntando assim, ele morde? E aí o outro cachorro que estava com o ser humano na coleira falava assim, não, muito pior, ele mente, ele mata, ele destrói, ele magoa. Esses somos nós. Somos nós. Mas somos nós enquanto não vigiamos os nossos atos, enquanto não observamos os sentimentos que brotam na gente quando a gente recebe uma agressão. Porque a gente não deve reagir. Quem reage é fraco, é animal, não trabalha a questão da inteligência. E nós somos inteligentes. O que nos distancia de um animal, de um cachorro, que é o exemplo que a gente trouxe, é justamente a capacidade de raciocinar. É a capacidade de pensar a respeito. Então, toda vez que a gente recebe uma agressão, para, respira. Em vez de eu responder, penso em algo positivo. Penso do tipo, se eu agredi-lo, vou entrar num círculo vicioso aqui. E se eu entrar na mesma vibração que essa pessoa manifestou para mim, eu vou diminuir a minha. O que vai acontecer? Quem está em volta, porque a gente vê os encarnados, mas muitos de nós não conseguimos ver os desencarnados que estão ali à volta, que fica assim, de espreito. Ele é espírita, ele vai errar, errou, é a hora que ele vem. E aí a gente entra naquela vibração, termina, a gente fica naquele pensamento. Lembra que eu falei da PNL? O pensamento fica remoendo, e aí a gente começa a trazer para a gente obsessões. Ah não, eu espírito obsidiado, jamais. Como não? Se a gente descuidou e a gente é ser humano como todo mundo. Então a gente tem que observar e aprender a perdoar. Te agrediu? Agrediu. Me magoou? Demais. Vou revidar? Não. Porque eu aprendi que eu devo perdoar e não revidar.
Porque quem revida com agressão é um animal irracional. E ele só revida dessa forma porque não sabe falar. Porque se falasse, ele falaria: por favor, não faz isso comigo que eu não te fiz nada. Porque tem cachorro que é evoluído. Tem cachorro que às vezes a gente agride o bichinho faz o quê? Bota o rabinho entre as pernas e sai andando. Lição de moral na natureza. A gente prefere o quê? Não, eu sou mais importante do que o outro. Eu preciso revidar. Afinal de contas, tem um monte de gente olhando. O que vão pensar de mim? Que egoísmo é esse? Que orgulho é esse? Então, a própria natureza ensina pra gente, né? E a gente deve aprender com ela. Então, a pecadora tinha seus muitos pecados. E Jesus falava da fé que salvou aquela mulher. E aqui entra uma questão importante, que é o fato de que ele falava assim: ela me amou porque ela já teve os seus pecados perdoados. Mas antes Jesus não esteve com ela. Como que pode ter os pecados perdoados? O que ele falou? A tua fé te salvou. Então ela acreditava tanto na mensagem de Cristo, ela acreditava tanto que Jesus já havia lhe perdoado, que ela se desnudou para Jesus dizendo: muito obrigado por ter me perdoado. Pela mensagem que você me traz, me fez entender quem eu sou e quem eu devo me tornar. E aí, com aquele ato, ela agradeceu e continuou amando cada vez mais, né? E Jesus se tornou amigo da família depois, de Marta, Maria e de Lázaro. Tanto que tem 2 momentos que Jesus chora na Bíblia. O primeiro, na morte de Lázaro, e no outro, eu esqueci. Então, a mulher tinha certeza de que seus pecados foram perdoados, por isso que ela manifestou o amor daquela forma. Então, quando a gente pensa em perdão, principalmente para as nossas falhas, o que Jesus quis dizer ali? Jesus já falava profundamente ao nosso coração. Eu tenho mais quanto tempo? 5 minutos. Jesus falava profundamente ao nosso coração, porque não foi ele que perdoou. Vocês perceberam? Ele falou: a tua fé te salvou. O que é o perdão, gente? O auto-perdão, que Joana de Ângeles fala extensivamente nos livros dela. O auto-perdão é você olhar para dentro. Porque o que geram os problemas psicológicos que nós temos? A culpa. Toda vez que nós fazemos algo que ninguém pode saber, pode ninguém ter ciência do que aconteceu, mas nós temos essa consciência de que fizemos algo errado, e principalmente, às vezes tomamos conhecimento da doutrina espírita, e aí nós criticamos mais ainda, somos muito duros com a gente, aí a gente fala: eu não deveria ter feito isso. Principalmente aqueles que já alcançam, que conhecem a doutrina espírita ou alguma outra religião que traz essa questão da introspecção, mais tarde na vida, na juventude não teve, começa a se arrepender. Meu Deus, por que eu fiz isso na minha vida? Eu vou para um umbral, eu vou comer lama igual André Luiz. E aí começa a se culpar e não se perdoa. E aí não acredita na mensagem de Jesus. Jesus falava: a tua fé te salvou. Acredita que você está perdoado, e você está perdoado. Enfrenta os problemas, enfrenta as dificuldades, e em vez de ficar se culpando a respeito delas, bola para frente. Lembra daquela coisa que eu falei no início? Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Tá, tudo bem, a gente já sabe o que você não devia ter feito. E o que você vai fazer daqui para frente? Esse é o pensamento que deve mover a gente. Olhar para a gente e falar assim: realmente cometi atos na ignorância, na imprudência, na negligência, mas daqui para frente eu não vou cometer mais. E Pedro falou para a gente: o amor cobre a multidão de pecados. Então para cobrir os nossos próprios pecados, vamos agir com amor, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar, vamos fazer um mundo melhor. Para concluir, em um dado momento, Jesus deixou de falar as parábolas para a grande multidão. Jesus começou a falar somente para os discípulos. Por quê? Porque estava vendo que não estava surtindo efeito. Pouquíssimos eram aqueles que davam ouvido. Lembra que eu falei no início? A parábola de Jesus só tocava aqueles que tinham a disposição interna de aprender o que Jesus tinha para dizer. E viu que o povo era muito ignorante, era muito bruto, não conseguia entender o que Jesus queria dizer na nuance. Então ele começou a explicar para os discípulos, e os discípulos replicarem. E nós, hoje, estamos tendo esse privilégio de ouvir as parábolas
da espiritualidade dissecadas, ouvir na doutrina espírita o que Jesus quis dizer com isso, o que Jesus quis dizer com aquilo. Então somos privilegiados. Nós não estamos mais sendo considerados por Cristo a grande multidão bruta que não está preparada para ouvir a mensagem dele. Só que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Só que para ouvirmos a música celeste, o ouvido da nossa alma precisa estar em ressonância com a música celeste. A gente precisa elevar a vibração da nossa alma para poder ouvir o que a espiritualidade vem dizendo para a gente. Para a gente poder, no momento de aflição, fazer uma prece, pedir a Deus que olhe por nós, que mande os seus mensageiros, e o mensageiro chegar perto da gente e falar: procure agir dessa forma. E a gente sentir isso dentro da alma, não que a gente vai ouvir com os ouvidos materiais, mas a gente vai ouvir com o ouvido espiritual, que vai tocar o nosso coração. Para a gente ver o que os olhos têm que ver, não só o que está aqui, a cor da pele, a condição social, não só o que está externo, material, mas para que a gente possa olhar e sentir a necessidade que o outro sente, sentir a fragilidade do outro, olhar para o outro e entender que ele é um ser humano tal qual nós somos, com as mesmas dificuldades que nós temos, e por isso não vamos julgá-lo, vamos, em vez de julgá-lo, perdoá-lo, fazer uma prece. Mas para isso a gente precisa elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa vibração e olharmos com os olhos da alma. E esse é o convite que Jesus vem fazer para a gente hoje. Não olhar a pecadora simplesmente por um contexto social. E esses pecadores e essas pecadoras somos nós. Mas que nós possamos olhar para os outros e para nós mesmos como seres humanos, filhos de Deus. E começar a atuarmos em prol da disseminação do Evangelho, em prol de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, que só vai começar quando nós nos tornarmos melhores. Queria agradecer a todos, que Jesus abençoe. Não tem problema, você está aqui. Desculpa. Não. Tem alguma cadeira vazia? Joana, pega uma cadeira ali dentro da salinha, por favor. Não, dá para